O Bitcoin caiu bastante. Tem gente desesperado vendendo tudo e também tem muita gente comprando bastante achando que é Black Friday. Mas afinal, o que está acontecendo com o Bitcoin? Será que o sonho acabou ou essa é uma grande oportunidade que poucos estão vendo? Fica comigo até o final que você vai descobrir. Fala Titãs, eu sou Vitor Castro, eu estou aqui para te ajudar no mundo dos investimentos, mesmo que você ainda seja um iniciante. E hoje a gente vai falar sobre a queda que está acontecendo no Bitcoin, sem hype, sem terrorismo, baseado nas notícias que estão saindo ultimamente. Toda vez que o Bitcoin cai, sempre vem aquela enxurrada de manchetes alarmistas, investidores desesperados, mas e também vem aquela frase, né? Agora é que vai afundar, acabou de vez o Bitcoin. Mas será mesmo que os fundamentos do Bitcoin mudaram ou são apenas os preços que estão caindo? Bem, eu separei aqui os principais motivos baseados nas últimas notícias que saíram do mercado em relação ao Bitcoin e assim, para que você consiga entender o que está acontecendo, consiga entender o que realmente está fazendo com que o preço do Bitcoin desça bastante, caia bastante. Principalmente para você que está começando agora nesse mundo dos investimentos, principalmente para você que está querendo entender um pouco mais do mundo cripto. Bem, o primeiro motivo é devido à alta de juros. Como o Bitcoin é uma moeda, pode-se dizer que é uma moeda mundial, mas ela tem sua base, grande parte, nos Estados Unidos. Então, assim, por conta dos juros estarem bem altos e por conta de tudo que está acontecendo pelo mundo, acontece que faz com que o preço do Bitcoin caia muito. Então, o que acontece? Alta de juros, preço cai. O segundo motivo é devido os grandes investidores de Bitcoin, por conta de estar com uma queda muito alta e está cada vez mais caindo, eles estão com um pouco de medo, alguns investidores, porque como eles ganharam muito dinheiro nas outras épocas, que o valor do Bitcoin era bem menor, e aí conforme ele foi crescendo, tendo suas altas, altas e altas, no momento de queda brusca como essa, alguns investidores ficam com medo. Então isso faz com que eles vendam muito mais criptoativos da sua carteira para que eles consigam obter rendimentos sem que tenham muita perda, basicamente. Então assim, isso faz com que eles tirem parte do Bitcoin das suas carteiras para que eles não percam tanto dinheiro baseado nas últimas quedas. Isso faz com que a moeda se desvalorize porque tem muito mais moeda no mercado do que pessoas tentando comprar esse ativo. Então faz com que ele perca um pouco de valor. As pessoas queiram pagar menos. Isso desvaloriza a moeda, desvaloriza a criptomoeda no caso. Outro fator importantíssimo é devido ao efeito manada. Por quê? Quando o mercado começa a surgirem as primeiras notícias de que o Bitcoin está começando a cair, os investidores no primeiro momento vão ficar supostamente tranquilos, mesmo que ele esteja caindo relativamente alto, porque a tendência do Bitcoin sempre foi manter muita oscilação, de altas e baixas. Então o que acontece? Quando começam a sair muitas e muitas notícias seguidas de que o Bitcoin está caindo, está numa queda livre, está descendo ladeira abaixo, o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo. Então, aí é que faz a diferença dos grandes investidores dos pequenos investidores. Por quê? O grande investidor não é aquele que consegue investir mais capital, mas aquele que consegue se manter investindo e manter sua estratégia durante as crises. Então, o que acontece? O efeito manada gera que muitas pessoas começam a vender seus bitcoins em suas carteiras, fazendo com que gere um pânico generalizado no mercado, fazendo com que mais pessoas com medo comecem a vender também. E aí, o que acontece? Os grandes investidores aproveitam essas oportunidades para comprar na maior baixa possível e depois vender na maior alta que eles podem. E um outro grande fator que ocorre por conta de muitas incertezas é em relação à regulamentação das criptomoedas. Então, o Bitcoin, por ser um criptoativo, ele também
tende a que os outros países, por não entenderem muito da moeda, queiram regulamentá-lo de forma com que ele se torne algo muito burocrático. Então, assim, o país vai querer ter lucro em cima sem perder nada, mas quer regulamentar para que outros não tenham problemas com isso. Então, o que acontece? Por conta dessas regulamentações que pensam em serem criadas, que pensam em implantar elas, faz com que a moeda perca seu valor também, porque em países que tem muita regulamentação, o Bitcoin é uma forma de estratégia que dá muito certo, porque muitas vezes eles não conseguem regulamentar o Bitcoin por ser uma moeda digital. Então, aí é que tá. Tá, mas o que todas essas quedas têm em comum? Bem, se você olhar para o histórico do Bitcoin, sempre você vai perceber uma coisa, que existem sempre quedas fortes, sempre tem essa incerteza do mercado, sempre há essa possibilidade de novas quedas, mas até hoje quem entendeu o ciclo do Bitcoin sempre foi recompensado, porque em momentos de baixa, é o que eu disse, grandes investidores conseguem construir grandes riquezas, conseguem obter muito lucro. Então, como eu disse, tem pessoas que veem como uma grande oportunidade o valor em queda do Bitcoin e tem pessoas que veem como uma grande perda. Então, aí depende muito do que você pensa como estratégia para o Bitcoin. Apenas lembrando, tá, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É apenas para você se situar um pouco da história do que está acontecendo com o Bitcoin no mercado, tá? Bem, em resumo, o que ocorre, o que está ligado com a queda do Bitcoin? Como eu falei, aumento de juros, regulamentação, a venda dos ativos, a incerteza de regulamentação, medo de generalizado, enfim, tudo isso é o que está gerando pânico dessa queda grande que está havendo no mercado no momento. Porém, eu acredito que não seja o fim do Bitcoin. Por ser uma moeda que já está se provando no tempo, está se segurando até hoje, eu acredito que não será a queda do Bitcoin, não vai ser o fim, como muitos estão pensando, tá? Mas, como eu disse, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É apenas, cabe a cada um sua decisão de investir, tá? Agora, depende de cada um também enxergar como problema ou enxergar como oportunidade, certo? Então, cabe a cada um de vocês decidirem isso. Agora, se você quer fortalecer sua mente como um grande investidor, porque eu disse, a diferença de grandes investidores e pequenos investidores não está na sua capacidade de alocar recursos, mas sim de alocar recursos em grandes crises, ou seja, em momentos de oportunidades, momentos que ninguém está enxergando oportunidade, mas que ativos, tudo que você pensa em investir, estão com preços muito mais baratos, mas que você sabe que, se são bons ativos, eles vão se valorizar com o tempo em um certo momento mais para frente. Então, essa é a diferença de pequenos e grandes investidores. E para isso, eu deixo aqui a recomendação desses dois livrinhos aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, que são livros maravilhosos sobre mentalidade de investimento, tá? E vão te ajudar bastante. Agora, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor do que está acontecendo com o Bitcoin, eu peço que você dê seu like, né? Que eu acredito que eu mereça ter te ajudado um pouco a entender um pouco melhor do que está acontecendo no mercado e, de repente, até te aliviar um pouco do medo, desse receio, ou se eu te dei até mais medo, mas você está um pouco mais consciente, tá? Então, deixa seu like. E para ajudar a gente também a cada vez crescer mais e continuar ajudando mais pessoas, eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá? Porque é muito importante para nós. Eu consigo ajudar cada vez mais pessoas. E tamo junto, conto com vocês. Tamo junto, até o próximo.